Bom dia, graça e paz. Nós iremos iniciar essa meditação sobre uma pergunta: o que significa definir fé? O que poderemos entender por definir uma fé em Deus? Isso é muito importante. Nós vamos meditar nisso nessa manhã. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa essa meditação para a honra e glória de teu nome. Amém. Tenha irmãos aí em sua casa, no seu trabalho, onde você for meditar, se tiver uma Bíblia, confira as coisas que vamos falar, se tem base bíblica, para que você entenda bem melhor o que significa definir uma fé em Deus. Vamos iniciar uma introdução com a seguinte palavra sobre o que é definir. Definir é estabelecer com precisão, determinar ou indicar o significado de algo. Você tem que estar firme em quem você crê e definir, ficar seguro daquela crença, principalmente se tratando da salvação. Você tem que estar firme na palavra, ter a certeza, estar definido, de estar entendendo a palavra, como é a salvação e conhecer o próprio Deus, para ter uma fé firme, definida, segura em Deus. Olha só o que foi que aconteceu com o evangelista Lucas. Ele veio bem depois dos outros discípulos. Ele foi escolhido por Deus já próximo na decisão do apóstolo Paulo. Ele procurou, ele fez busca com precisão para saber de tudo da salvação de Jesus, tudo que aconteceu, para ele estar seguro, ter a precisão de uma fé coerente e firme. A esse respeito está escrito no Evangelho do próprio Lucas, de Deus, que o evangelista Lucas escreveu no capítulo 1, no versículo do 1 ao 4. Leia que você vai entender como é uma pessoa ter uma fé coerente, uma fé racional. Ele faz busca, ele procura estar firmado, ter a convicção daquilo que ele crê, através das Escrituras, não por ensinamento de qualquer pessoa que se fala o nome de Deus. Examine as Escrituras. Iremos falar aqui de apenas duas pontuações que fizemos aqui. A primeira é a segurança na fé, a segunda é conhecer e ter certeza da sua fé com Deus. A primeira, a segurança na fé, e a segunda, conhecer e ter a certeza da sua fé com Deus. Vamos para a primeira pontuação. A segurança na fé em Deus e na palavra. Livro de Romanos, o apóstolo Paulo, quem escreveu aos servos de Deus que estavam ali na cidade de Roma, ele falou a seguinte palavra: cada um de nós deve ver o que realmente é certo e viver com a mente naquilo que Jesus falou. Ele falou isso em Romanos 14:5. Cada um tem a sua fé bem definida. Por isso que nós tecemos o comentário sobre isso, falando assim: cada um de nós, eu e você, deve ver o que realmente é certo e viver com a mente tranquila naquilo que é a verdade de Deus. Quando você está seguro
daquilo que é certo e daquilo que a palavra de Deus fala, você fica firme. E quando você se entrega a Deus, você consegue ter uma fé definida. Ninguém vai dizer, creia assim, a verdade de Deus é assim. Não, você por si só e com Deus e pelas Escrituras, você consegue entender o que é certo e pela sua entrega a Deus em obediência, você tem a sua própria fé segura com Deus. Você fica com a mente tranquila, porque foi revelado o entendimento da fé para a salvação e você consegue definir ela entre você e Deus. Continuando continuando esse comentário. Não se preocupe com o modo de alguém no seu viver de fé. Cada um de nós temos a nossa consciência para entendermos e vivermos na justiça de Deus. Então, cada um de nós tem que se preocupar com nós mesmos. Você tem que se preocupar com sua própria fé, de sua intimidade e viver a prática daquilo que você sabe que é certo da palavra de Deus. Não se preocupar com a vida alheia dos outros. Cada um vai dar conta de si a Deus. Então, se aquela pessoa está vivendo errado, é entre ela e Deus. Agora, você tem que viver sua fé definida em obediência naquilo que você sabe e que eu sei que é a verdade. Aí sim, a gente vive uma fé bem definida e não serve de tropeço. Não serve de tropeço, porque você está firme e alicerçado, você e Deus na palavra. Aí você consegue ter uma fé definida, você está seguro. Pode alguém da sua direita, sua esquerda causar escândalo, ou cair, ou dar mau exemplo, mas aí você não olha para isso, você olha para Deus. E se puder, estender a mão para uma pessoa que está fraca na fé, como diz Romanos, capítulo 5 e versículo 1, vós que sois fortes, suportais os fracos, ajudai os fracos na fé. É isso, não podemos ficar criticando nem olhando para erro dos outros. A gente tem que nos avaliar e viver a nossa fé definida, nós e Deus no particular e na obediência da palavra. Vamos falar aqui agora a segunda pontuação. Conhecer e ter certeza da sua fé com Deus. Foi o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fé definida. Fé definida. Primeiro, aqui, ele disse, eu sei. Ele não disse, eu sinto, eu acho que eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Talvez seja isso. Não, ele não teve dúvida. Eu sei significa eu estou seguro, eu entendo, estou certo que Deus, que nos chamou a mim, a você, Ele é poderoso quando você vive uma fé definida para guardar essa fé em um depósito. Oh, que coisa maravilhosa! Foi o que o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate, aguardei e guardei a fé. Você vem em lutas, vai passando os tempos e mais tempo, anos e mais anos, mas você está ali firme, guardando a fé, crendo na esperança de chegar aquele dia de Deus chamar tanto a mim como a você para a morada eterna, celestial, ao lado de Deus. Vamos aqui falar mais alguma coisa, tecer um comentário. Se tratando de fé para a salvação, não podemos viver de uma forma aleatória. Temos que viver na justiça em Deus.
Então, não podemos viver uma fé sem compromisso. Temos que viver uma fé de compromisso e sempre avançar na prática da justiça. Porque está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o meu justo, preste bem atenção, o meu. Se Deus está dizendo que o meu, é porque aquela pessoa tem a vida entregue a Deus, pertence a Deus, é servo sincero, verdadeiro, que se entregou a Deus por inteiro. O meu, segundo detalhe, justo. A palavra de Deus diz que aquele que pratica o que é certo, o que é justo, esse está vivendo a justiça de Deus. Então, a palavra de Deus diz, o meu justo viverá, o meu justo viverá pela sua fé. Como assim, Neto? Pela sua fé. Eu sou da fé, eu faço isso. Não. Seja coerente, tenha uma fé bem racional. O meu justo viverá pela sua fé significa, lá em Abacuque, você pode olhar, capítulo 2, versículo, não me lembro agora, capítulo 2 de Abacuque, ele diz, o meu justo viverá pela minha fé. Aí olha o contexto todo para você saber que fé é essa. A fé fala aqui, é viver na prática da justiça, é viver a obediência à palavra. Isso é o justo de Deus que vive pela fé. É glorioso. Como é maravilhoso quando o Espírito de Deus, o próprio Deus, assim, te ensina, te esclarece, te ilumina a sua mente para a luz dele, a luz, a palavra revelada. É isso que o próprio Deus dirigiu, escolheu este canal, a palavra, a luz da verdade. Então, quando é revelado a luz das Escrituras, o entendimento dos pensamentos de Deus, conforme ela é, como está escrito em Jeremias, capítulo 23, aquele que fala a minha palavra, fale como ela é, de fato e de verdade. Não como você pensa, como eu quero que seja ensinada a palavra de Deus. Não, como Deus quer, da forma dos pensamentos de Deus. Aí sim, aí você entende bem o que Deus está dizendo. E agora aqui vamos concluir com essas palavras. Deus não faz acepção de pessoas, Deus aceita a quem lhe busca e acredita nele. Isso está escrito em Atos capítulo 10, versículo 28 e 34. Fechamos aqui a Bíblia, que se fala sobre um homem chamado Cornélio, que não estava dentro da igreja. Não sei bem se ele visitava a sinagoga naquele tempo, que era mais conhecido como sinagoga, não sei, mas a palavra de Deus diz que ele era um homem justo, dava esmola, jejuava e orava a Deus. E Deus se revelou para ele. E faltava o que em Cornélio? Somente a palavra revelada sobre a salvação. E Deus enviou um anjo e mandou ele chamar a Pedro para ele falar a verdade da salvação. E Deus, o anjo revelou também a Pedro. O próprio Deus falou, Pedro, toma e come. Aí, na visão, Pedro viu o que? Animais imundos, que era uma cultura judaica, não comer certos tipos de animal que era considerado imundo. Aí Pedro disse para Deus, nunca eu como isso, Senhor. Aí Deus disse assim, Pedro, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Que maravilhoso esse Deus. Muita gente faz assim, fulano de tal, não está na igreja, não serve a Deus, aquela pessoa não vai ser salva. Não. Chega o tempo de Deus, que Deus se revela.
Deus escolhe de todas as nações, de toda a classe social. Ele escolhe quem quer que seja, que lhe busque. Deus se deixar ser achado. Deus não faz acepção de pessoa. Pode ser um mendigo, pode ser uma pessoa feia, pobre, rico, de outra nação, de outros tipos de crença, mas quando se volta para Deus, Deus se revela. Esse Deus é maravilhoso, não faz acepção de pessoas. E depois, o mais maravilhoso é que depois ele revela e faz a pessoa entender a fé definida nele, que é essa que o agrada. E a pessoa está firme na palavra e na fé da salvação. Vamos falar com Deus. Amado Pai e Deus, te louvamos por tua palavra, abençoe e que o amado Espírito Santo venha esclarecer e tocar na vida de cada um para dar à luz a revelação da palavra e entender o que é uma fé definida em ti para a salvação. Amém. Deus abençoe, ótimo dia, até a próxima, se Deus assim o permitir.